1 Crônicas, capítulo de número 21. É um capítulo que apresenta mais um problema do passado com uma visão diferente. Você já percebeu que nos capítulos anteriores, o 19 e o 20, não se tratou absolutamente nem de Batseba, nem de Urias, nem dos pecados de Davi, nem da repreensão de Natã. Confere por quê? Isso já tinha acontecido e estava registrado no livro dos reis de Israel. Agora a questão é que aqui no 21 tem outra situação que envolveu Davi, que foi a numeração do povo e um castigo de Deus que veio sobre Israel. Logo de cara, você constata no versículo 1 uma grande diferença. Eu vou ler, depois comento. Diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos seus maiorais, e aos maiorais do povo: ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso, meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Vejamos aqui. O grande problema é que dentro do sistema israelita, somente Deus poderia determinar a contagem do povo. E aqui Davi, ele tem essa ideia de contar o povo. Tanto é que o próprio Joabe falou, olha, de Berseba até Dan, ou Dan até Berseba, que quer dizer, desde a parte de baixo do mapa, que é justamente Berseba, até lá em cima, que é Dan, aquela pequena Danzinha na fronteira com a Fenícia, ele está dizendo, todo o território tem que ser contado. E o Joabe, ele vai questionar, ele falou para Davi, Davi, ô rei, isso aí não é necessário, você está arrumando um problema, por que você vai arrumar delito para com Israel? Porque sabia que era uma medida arbitrária, era algo que não estava previsto. Só que a grande diferença já começa no versículo 1, quando fala que Satanás se levantou contra Israel. Satanás, no texto original, é Satã. No hebraico é Satã. Então, aqui diz que Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi. Quando nós lemos a narrativa primeira de 2 Samuel, capítulo 24, lá diz que o Senhor se tornou a ascender contra Israel. E aqui fala para Satanás. É uma credencial, uma tônica de Crônicas. Atribui sempre o lado negativo a Satanás. E verdadeiramente o é. Porque como é que nós vamos entender aqui? Não foi Davi que errou. Se você vai perceber na narrativa, inclusive eu já falei no comentário lá do capítulo 24, aqui existia uma necessidade de que o povo viesse a padecer. Então aqui Satanás se levanta contra Israel e não contra Davi. Pelo contrário, Satanás incitou a Davi a numerar o povo, porque o povo é que vai pagar essa conta aqui. Você percebe no final. E por que isso seria? Para mostrar que Satanás, na verdade, ele só trabalha dentro de uma permissividade divina. Então, quando Davi ele é incitado por Satanás. Mas, como diz a narrativa de 2 Samuel, foi Deus que, na verdade, se levantou com ira contra Israel. Você pode conferir. Então, tanto lá quanto aqui, fala que a ira é contra Israel. Em momento algum fala que a ira é contra Davi. Até mesmo porque nós vamos verificar que Davi não vai sofrer absolutamente nada. Versículo de número 4 diz: porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam espada. Isso aqui vai dar mais ou menos 1,5 milhão de pessoas, de homens de guerra. Aí diz aqui no versículo 6: porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Isso quer dizer, o Joabe ele não contou os levitas nem a tribo de Benjamim, porque o Joabe também não fez na totalidade, porque ele sabia que na verdade aquela contagem não era algo lícito, embora fosse incitado, mas ninguém sabia. Até a gente fica lendo isso aqui agora, a gente sabe mais do que eles, né? 7. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus. Olha aqui. Pelo que feriu a Israel. Aí você fala, mas pera, ficou mal aos olhos de Deus ferir Israel? É, com certeza. Mas só que aquilo foi uma questão incitada para que ele ferisse a Israel. Olha no 8. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa,
Porém, agora, ser servido de tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Olha que Davi cai na real da besteira que fez. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu ta faça. Veja bem, 11. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti, 2 pontos, ou 3 anos de fome, ou 3 meses te consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste, na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou, quer dizer, a Deus. Você percebe que foram 3 alternativas. 3 anos de fome na terra, 3 meses perdendo na peleja. Davi nunca experimentou uma derrota em peleja. Ou 3 dias de peste. Você verifica que o 3 ele está envolvido nas 3 opções. Então são 3 opções que apresentam 3 vezes o número 3. Aí diz assim: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Quando ele fala cair na mão de Deus, é não ter o confronto com o inimigo. Ele nunca experimentou derrota. Ele venceu gigantes, homens de 24 dedos, guerreiros fora do comum. E ali ele ia perder. Ele falou: não, eu quero cair na mão de Deus. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel. Vamos lá. E caíram de Israel 70.000 homens. Olha só, a numerologia trabalha muito aqui. 70 sempre é um número voltado para um número completo, mas geralmente de disciplina ou de controle. Quando você pega os 70 anos de cativeiro, quando você trabalha os 70 anciãos, quando você trabalha 70.000 que morreram, você tira o 0, vai ficar o 7, porque o 7 é a perfeição de Deus. Da mesma forma, você verificou, nas 3 alternativas de punição, sempre vem 3 anos, 3 meses, 3 dias. Então você vem do maior para o menor: anos, meses, dias. Mas nas 3 situações, o número 3 apresenta o quê? A trindade, que é justamente a totalidade do Deus Todo-Poderoso. Então isso aqui é algo que vem de Deus para o homem, porque assim como o Deus é trino, o homem também é trino. Então aqui existe uma perfeição, tanto naqueles que morrem, quanto naqueles nas opções que vêm, que são diversificadas, proporcionalmente de acordo com cada consequência que viria. E Davi apresenta para o Senhor. E aí vem a peste sobre Israel, e ali eles vão sofrer com a morte 70.000 homens. Vamos lá, 15. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E ao destruí-la, o Senhor viu o anjo, e se arrependeu daquele mal. Você sabe, arrepender é mudar de ideia, mas você vê que ele só muda de ideia quando atinge o alvo, que são os 70.000. E disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Vamos parar, vamos voltar um pouquinho. Outra parte aqui interessantíssima. Você percebe que esse arrependimento de Deus mostra que chegou a um limite. Ele olha para o anjo destruidor, e quando você vê anjo destruidor, você lembra do Egito, porque o anjo da morte, ele só veio e matou aqueles que estavam fora da cobertura. Da mesma maneira aqui, só morrem aqueles que tinham que morrer, senão nós vamos trabalhar que Deus é injusto. Deus não é injusto. Deus trabalha dentro de uma perfeição. Essa perfeição, ela vai recair dentro daqueles que merecem morrer. É o que vai acontecer com Ezequiel, Jeremias, aquelas passagens lá que Deus ele mostra claramente que ele tem um controle sobre a punição e sobre a preservação de cada um. Quando ele fala para o anjo basta aqui, para que bastasse a atuação dele, você percebe que não houve intercessão ainda.
Então Deus não parou de ferir a cidade e ter uma mortandade. Ele não parou porque alguém falou, Deus, por favor, não. Ele em si falou basta porque chegou no limite, você percebe isso? E ali eles estavam na eira de Ornã o Jebuseu. Lá na tradução de Samuel, não fala Ornã, mas fala Araúna o Jebuseu. Você fala, mas como é que muda o nome? Porque o livro de Crônicas, nós falamos sempre, ele tem apresentações diferentes. Porque em virtude do cativeiro, nomes foram mudados, nomes não eram totalmente recordados. Por isso que na composição de crônicas existem muitas diferenças em relação aos livros de Samuel e aos livros de Reis. Então Ornã aqui é paralelo a Araúna lá em Samuel. 16. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, quer dizer, estava suspenso no ar, com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém, porque ali é o anjo destruidor. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram sobre os seus rostos, quer dizer, eles estão desesperados. Eles automaticamente entraram naquele estado de decadência, de humilhação. E disse Davi a Deus, não sou eu que disse que se contasse o povo? Isso é Davi falando, hein? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas estas ovelhas que fizeram, ah, Senhor, meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Veja que Davi, ele reconhece o erro, ele está dizendo, quem tem que sofrer sou eu, e não puna o povo. Aí você vai entender, Davi não vai sofrer nada. Olha a sequência, o que ele fala aqui. Então o anjo do Senhor disse a Gade, que dissesse a Davi, que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor, na eira de Ornã, o Jebuseu. Veja, Davi está demonstrando arrependimento, ele quer ser punido. Em momento nenhum o anjo condena a Davi, pelo contrário, falou, Davi, você vai levantar um altar justamente aí. Vamos lá. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, que é o dono da eira, viu o anjo, e se esconderam com ele seus 4 filhos. E Ornã estava trilhando o trigo, quer dizer, trabalhando na debulha. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra, porque receber a visita do rei não era qualquer dia que isso acontecia, qualquer hora que isso acontecia. Mas você percebe o seguinte, o anjo destruidor estava matando em Israel, em Jerusalém propriamente, 70 mil pessoas. Sem que Davi pedisse, o próprio Deus já falou basta, correto? Aí você pega o seguinte, o anjo estava pairando sobre a eira de Ornã, o Jebuseu. Aí o que o anjo fala para o profeta fala para Davi, olha, fala para o Davi construir um altar aqui. E o anjo está na eira de Ornã. Quando Ornã estava trabalhando e trilhando ali o trigo com seus 4 filhos, hein? O Ornã viu o anjo e se escondeu. Aí vamos lá. O Ornã era jebuseu, não era israelita, estava ali, o anjo não fez nada com ele. Consegue perceber o que eu quero dizer? Se morreram 70 mil, por que não morreram o Ornã e seus 4 filhos? Você entende isso? Porque na verdade morreram aqueles que tinham que morrer dentro de um sistema, dentro de um propósito. E qual era esse propósito? Purificar a terra, que é uma grande expiação, para que você entrasse no reino salomônico. Porque o reino salomônico, ele deveria ser um reino de paz. E para haver um reino de paz, todo o sangue derramado deveria ser expiado. E nós vamos lembrar de Ló quando estava em Sodoma e Gomorra, lembra? Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, mas antes de destruir aquela cidade, ele foi e resgatou quem? Ló e suas filhas. Por quê? Deus não derrama ira sem preservar os seus. Você lembra do Egito, quando as pragas vinham, mas as pragas não atingiam o povo de Deus que estava em Gósen, porque Deus preserva os seus. Você já leu o Apocalipse? Você tem os 144 mil marcados. Deus não vai permitir que as pragas do império da besta atinjam os seus marcados. E o negócio então funciona da mesma forma. Deus, ele preserva e ele é milimétrico, ele é preciso, ele é cirúrgico. Você veja que nem aquele Ornã e seus filhos estavam trabalhando normalmente ali na eira, trilhando. Quando ele viu o anjo, eles correram e se esconderam. Eles estavam trabalhando. Então, se fosse para matança generalizada,
você não veria essa precisão, como na época de Jeremias. Todos morreram, Jeremias foi preservado. Ebed-Meleque foi preservado, Baruque foi preservado. Deus, ele sabe guardar e conservar os seus. Agora o que segue aqui é que Davi vai até Ornã. O Ornã, quando viu, se prostrou e disse Davi a Ornã, estou no 22, dá-me este lugar da eira para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi, toma para ti e faça-o rei, meu senhor, dela o que parecer bem aos seus olhos. Quer dizer, o Ornã queria doar o terreno para ele. Eis que dou os bois para holocaustos e os trilhos para lenha, quer dizer, a madeira, e o trigo para a oferta de manjares, tudo dou. Então veja bem, o Ornã queria oferecer tudo para Davi, tudo. O que Davi responde? No 24. E disse o rei Davi a Ornã, não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Ele queria dizer o seguinte, eu não posso oferecer a Deus aquilo que na verdade não teve o meu esforço, não teve a minha participação. Se você doa o material, não vai ter nenhum valor de esforço, não vai ter nenhum valor da minha participação. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Quer dizer, ele pagou dentro daquilo. E a cifra, na verdade, aqui não é igual a lá de Samuel. Você for em Samuel 24, lá fala que foram 50 ciclos de prata. Aqui já fala 600 ciclos de ouro, que é uma quantia muito maior. Aí você fala, mas peraí, isso é erro? Eu vou falar novamente, é igual aos evangelhos. Não é questão de erro, a questão é a forma que é colocada por justamente mostrar uma ênfase maior. Então, o livro de Crônicas, ele sempre quer mostrar o melhor. Então, aqui está mostrando que Davi pagou muito bem por aquele terreno. 26. Então, Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu neles holocaustos, olha só, e sacrifícios pacíficos. E invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Vamos entender aqui. Quando você lê, você que já conhece a situação, Davi edificou ali um altar na eira de Ornão Jebuseu. Já seria o quê? O lugar era do estrangeiro. Ele pegou o lugar do estrangeiro. Outra coisa, o anjo apareceu ali. E teve uma matança, correto? E tem mais. Davi, se tivesse errado, pecado, que aqui em momento nenhum fala que Davi errou. Aqui não fala em momento nenhum. Fala que ele simplesmente foi incitado para que se cumprisse algo. Porque senão ele sofreria o dano. Em momento algum, Deus fala contra Davi. Em momento nenhum, Deus reprova Davi. Pelo contrário, manda ele pegar, construir um altar ali. Ele constrói um altar. Se Davi estivesse impuro, Davi seria fulminado instantaneamente. Não foi. Não foi. Tem mais. Davi aqui edifica um altar e oferece holocaustos e sacrifícios pacíficos. Se você não entendeu ainda, entenda agora. Não existe aqui nenhum sacrifício expiatório. Porque se houvesse transgressão, teria que ser sacrifício expiatório. Por que não teve sacrifício expiatório? Porque, na verdade, esse sacrifício expiatório já foi feito com as mortes das pessoas que morreram, dos 70 mil. Então, o sacrifício que ele faz é do restabelecimento da paz. Quem estudou e lembra, entende muito bem. O holocausto é uma oferta. O sacrifício pacífico é para restabelecimento da paz. Não existe aqui sacrifício expiatório. Moral da história, Davi não tinha pecado e ele estava simplesmente fazendo uma renovação de comunhão com o povo. E para intensificar mais ainda, aqui diz que desceu fogo do céu e tocou fogo naquele holocausto. Aí como é que fica a situação? Se Deus tivesse desaprovado, se Davi tivesse em pecado, ele tinha morrido, ele não seria aceito e ele teria que fazer expiação. Ele não fez expiação, ele não morreu, o sacrifício foi aceito. Ainda fez um altar e ofereceu a Deus. E ele não era sacerdote. Como é que fica? Quando você pega lá atrás, Saul foi oferecer o holocausto e foi repreendido. Aqui Davi faz o holocausto, na verdade sendo ele rei e não sacerdote. Porque isso nós já falamos. Davi apresenta 3 prefigurações de Cristo. Uma como o rei, que nós encontramos em Samuel. Já aqui no livro de Crônicas, Davi ele não toma praticamente as proporções de reis.
ele se apresenta como um sacerdote, porque ele não somente faz isso aqui, como você vai perceber, que ele fez todo um tratamento na questão do tabernáculo, que ele queria construir o templo. Então você percebe que a dedicação de Davi em Crônicas, ela é mais enfática em cima das atribuições sacerdotais do que propriamente as de rei, porque as de rei já estão em Samuel. Então o livro de Crônicas não aparece um Davi propriamente rei, mas sim um Davi que está ligado à linhagem sacerdotal, fazendo os preparativos do templo, fazendo sacrifícios, coisas que não era lícito a ele. Mas como Davi é prefiguração de Cristo, e é uma prefiguração cheia, ela em todo o tempo, ela é full time, cheia, ele é uma plenitude de prefiguração de Cristo, ele ali, ele simplesmente, ele vai estar mostrando o lado do rei, que ficou lá em Samuel, o lado do sacerdote, que aqui está, e o lado do Davi profeta, que vai acontecer justamente no livro dos Salmos, porque no livro dos Salmos, Davi é apresentado como profeta, porque ele profetiza, ele cria as músicas que são, na verdade, as odes espirituais para o Senhor. Então aqui ele ofereceu o holocausto. O que aconteceu no 27? E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. Então quer dizer, ele passou a sacrificar naquele altar. E você percebe, peraí, mas a arca tinha sido levada para Jerusalém, não é isso? E o templo ainda estava em Gibeão, no alto de Gibeão. Como é que fica essa situação? Se você tem um olho espiritualmente falando bom, você vai perceber o quê? Que quando ele passa a sacrificar naquele local, na eira de Araúna, que aqui é Ornã, o Jebuseu, já era simplesmente símbolo de que ali seria o lugar do templo. Porque esse local aqui que foi adquirido era aquele mesmo Monte Moriá que Abraão ofereceu o sacrifício, que na verdade seria o Isaac. Quando você vai em Gênesis capítulo 22, ali o Abraão, ele foi numa das montanhas de Moriá, e lá ele sacrificaria Isaac, não sacrificou, mas depois sacrificou o animal, lembra? E é exatamente ali aonde estava a eira de Araúna, que Davi viu o anjo e que Salomão vai construir o templo. Então, nada na Bíblia é por acaso. Tudo isso tem uma cadeia, uma ligação muito grande, é como se fosse uma corrente, são elos que tornam a compreensão bem clara, e nesta eira, Davi ficou sacrificando ali, porque você entende, mas peraí, a arca estava sozinha? Sim. Por que será que Deus permitiu a arca chegar primeiro e o tabernáculo ficar para trás, hein? Porque na verdade, ali já era um anúncio de que o templo seria levantado justamente na eira de Ornã, o Jebuseu. Verso 29, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo aqui, no alto de Gibeão. Então é pausa para meditação. Quem está entendendo bem, quem entende dos sacrifícios levíticos, quem está compreendendo todo o sistema sacrificial, você consegue ter uma plenitude de compreensão desse caso. 30. E não podia Davi ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, já tinha enfrentado várias batalhas gigantes, homens de grande estatura, nunca ficou tão aterrorizado como ele ficou com a visão que ele teve, justamente de quê? A visão do anjo com a espada desembainhada. Isso aqui era uma coisa que era chocante para aquele experiente rei Davi. E Davi, ele ficou com aquela visão que foi para fortalecimento dele e também da coletividade. Agora, no sentido geral, para fechar esse capítulo, um capítulo extenso, você percebe que a grande ênfase mostra que em momento algum Davi pecou. E aquilo tudo aconteceu porque o povo tinha que sofrer. E você vê depois que Davi é aceito, ele sacrifica, não tem problema nenhum. E aquele terreno, e era terreno do estrangeiro ainda por cima, né? O que simboliza que Cristo, na verdade, ele veio para quê? Para unir e reunir várias pessoas, não vou dizer todos, vários, os escolhidos, né? Na verdade, os eleitos de Deus, de toda a terra, dentro de uma unificação. Isso vai desembocar, vai desencadear 100% lá no período milenial. Este foi o primeiro livro de Crônicas, capítulo 21.